Bahia, o Bahia não consegue um bom desempenho e principalmente nessa parte dos pontos corridos, não temos grande desempenho. Essa é a realidade, infelizmente. Mas vamos torcer esse ano. Salve, salve nação tricolor, Super Bahia. Hoje é a história do Bahia no Brasileirão. Salve nação, vai começar mais um Brasileirão, mais um torneio muito complicado, campeonato muito difícil. E vamos explanar um pouquinho aqui das participações do Bahia e vocês vão ver durante a explanação que sempre foi um campeonato muito duro e difícil e principalmente agora que o Brasileirão é por pontos corridos. Então a coisa ficou muito mais difícil para o Bahia e para os outros times com um orçamento menor que o dos times do eixo Rio, São Paulo e Sul, por ali. O Bahia, a primeira participação depois que a CBF reconheceu que de 59 para cá tinha um torneio que era por todo o Brasil. Então a CBF reconheceu todos esses títulos. Então a participação do Bahia de 59 até 2020 foram 48 participações, então essa é a 49ª, essa de 2021, participação do Bahia no Brasileirão. O Bahia fez 992 jogos até hoje no Brasileirão, triunfou em 320, empatou 317 e perdeu 355. O Bahia mais perdeu do que ganhou no Brasileirão, para você ver o tamanho da dificuldade para nós do Campeonato Brasileiro. Foram marcados 674 gols, o Bahia marcou, e sofreu 672, então o Bahia tem um saldo de 2 gols positivo. A média de gols marcada para o Bahia no Brasileirão é de 1,11 por jogo. De gols sofridos é de 1,21 por jogo. Melhor série de triunfos seguidos foram 7 triunfos seguidos. A melhor série sem perder foram 16 jogos sem perder. A pior série de derrotas foram 7 seguidas. E a pior série sem vencer foram 11 jogos sem o Bahia triunfar. O Bahia foi campeão em 59 e 1988. Tem 2 títulos brasileiros reconhecidos. Foi vice em 2 ocasiões, em 61 e em 63. Ali o Bahia tinha um grande time naquele começo dos campeonatos brasileiros, e o Bahia conseguiu chegar 3 vezes na final. Ele ganhou uma, só que tinha o Santos de Pelé, que era aquele timaço e era difícil bater, né? Temos um 4º lugar em 90, aquele time de Charles e Naldinho, que saiu para o Corinthians na semifinal. Aí temos 2 5º lugares, um em 60 e um em 86, que o Bahia tinha um grande time também, tinha Cláudio Adão, Bobô, Zanata, o goleiro era Rogério, Paulo Martins, era um timaço do Bahia, aquele. Nenê na frente, era Nenê e Cláudio Adão o ataque. Era Zé Carlos, Paulo Martins e Bobô no meio. Era um grande time que o Bahia tinha. E o Bahia conseguiu ficar em 5º lugar em 86. Aí temos um 7º lugar em 94, que saímos pro Palmeiras, que tinha aquele timaço quando o Palmeiras montou o time da Parmalat, aí o Bahia não conseguiu. Também, o Bahia tinha um bom time. Tinha um bom time. Wesley, tinha um time e vendeu caro o jogo aqui na Fonte Nova. O Bahia tomou 2-1 para sair daquele torneio, mas o Bahia deu sufoco naquele Palmeiras da Parmalat. Tem os 2 8º lugares, um em 76 e um em 2001. Tem um 10º lugar em 62. Aí temos o 11º lugar, é onde chegamos mais vezes, em 11º, em 69, 70, 77, 87, 2000, 2018 e 2019. São 7 vezes em 11º lugar. Em 12º, 3 vezes, 85, 2013 e 2017. Em 13º, 2 vezes, 71 e 91. Em 14º, 3 vezes, 82, 2011 e 2020, o último campeonato, ficamos em 14º. 15º em 2012, 16º, 2 vezes, 68 e 81. 17º em 73 e 95. 18º temos 5 vezes, 72, 89, 92, 93 e 2014,
que ficamos em 18º e caímos para a Série B, né? 19º em 2002, 20º em 74, 21º em 83, 22º em 96, não caía nessa época porque o Brasileirão tinha 40, 50, teve um ano que teve 90 times. Em 23º ficamos em 97, aí caímos para a segunda divisão. Em 24º ficamos em 2003, o primeiro campeonato de pontos corridos, o Bahia ficou em 24º e último lugar, e o Bahia caiu. Em 25º ficamos em 75, em 26º em 80, em 50ª posição em 79, foi quando o Campeonato Brasileiro tinha mais de 90 mais times. 90 times. A participações de nordestino, né? Falando aqui da nossa região, a participação do nordestino no Brasileirão. Em geral, o Bahia é o time do Nordeste que mais participou do Brasileirão, com 49 participações. Em segundo é o Sport, com 42. Em terceiro, o Vice, com 39. Em quarto, o Náutico, com 34. Depois vem o Ceará, com 25. O Santa Cruz, com 24. O Fortaleza com 23 e o CSA com 19 participações. Na era dos pontos corridos, quem tem mais participações do Nordeste é o Sport, com 11 participações, já contando com essa próxima participação em 2021, agora que vai começar o campeonato. E o Bahia vem em segundo com 10 e o Vice também com 10. Eu já estou contando a 10ª do Bahia com 2021. Então o Bahia vai ficar igual ao Vice com 10 participações. Porque o Bahia passou aquele ato do ano 2000, que todo mundo se lembra, que o Bahia foi para a Série B, Série C, depois voltou para B, demorou da B para subir para A, então ficou alguns anos sem disputar o Brasileiro de pontos corridos. Temos o Ceará com 6 participações, o Fortaleza com 6 também, o Náutico com 5, o Santa Cruz com 2 participações, o América de Natal com 1 e o CSA com 1. Isso é a participação dos nordestinos no Brasileirão de pontos corridos que começou a partir de 2003 até hoje. Essa é a participação do Bahia e você vê que é complicado o campeonato para nós. Esse não vai ser diferente, vai ter que jogar muita bola, o Bahia vai ter que melhorar muito do que joga hoje para poder ficar numa posição intermediária. Você vê que na era dos pontos corridos, a melhor participação do Bahia é o 11º lugar. Dos nordestinos, a melhor participação foi do Vice em 2013, quando ele chegou em 5º lugar. Em 5º lugar. Foi a melhor. E teve o Sport também em 2015, que chegou em 6º lugar. São as melhores participações. E eu estou falando do Bahia, a melhor participação do Bahia até hoje, na era dos pontos corridos, a melhor colocação é o 11º lugar. E outra coisa, o Bahia agora fica igual ao Sport, com 5 temporadas com essa, direto na Série A, sem cair em pontos corridos. E que assim permaneça, né? Que o Bahia não desça mais. Temos que bater o recorde, né? Temos que passar. A perspectiva, pelo menos minha, não sei, o Fábio vai dar a posição dele também, a perspectiva minha é que o Bahia fique pelo menos entre os 10 primeiros. Vamos falar, vai ter um patamar assim, tipo assim, 6 que vai brigar pelo título, 6 que vai ficar ali e 8 que vai brigar para não cair. Espero que o Bahia fique entre os 6 que vai ficar por ali. Na intermediária. Essa é a nossa expectativa, mas tudo o time tem que encaixar, tem que começar a vir os triunfos, porque com os triunfos vem a confiança, mas para isso tem que jogar bola, tem que ter desempenho, porque como eu falei no ano passado, o time do Bahia abriu o campeonato, conseguiu 2 triunfos, mas não via desempenho no time, tanto que foi caindo, e a gente teve que brigar para não cair nas últimas rodadas. Então, a primeira rodada tudo bem, se conseguimos o triunfo sem desempenho, tá tudo bem, a estreia é tudo diferente, aquele estresse todo. Mas a partir da segunda rodada, o desempenho tem que aumentar para poder garantir os triunfos, porque sem desempenho, uma hora os triunfos não vêm. Isso. Eu acho que ele tem que ter uma meta assim, vamos supor, cada 5 jogos, o Bahia tem que conseguir mínimo, em 5 jogos, 8 pontos. Mínimo. Mínimo em 5 jogos, 8 pontos. Essa média vai dar certo para ele estar brigando ali de 10 para cima. A gente não é. A gente torce pro Bahia, mas a gente não é maluco. As chances do Bahia ser campeão são mínimas.
São mínimas. As chances do ainda são mínimas. Ainda são. Vamos chegar lá. Infelizmente, é a nossa realidade. Você tem que trabalhar com a realidade. Então, a esperança é que um bom desempenho, um total desempenho bom, a gente consiga beliscar uma inédita vaga na Libertadores em pontos corridos, que o Bahia já jogou 3 vezes a Libertadores, mas em pontos corridos seria uma vaga inédita, seria a primeira vez que o Bahia conseguia chegar nesse formato de campeonato que é hoje o Brasileirão. Temos que procurar. Essa seria a melhor meta possível. Tem que ter. O time ainda não tem um equilíbrio total, geral, defensivo, mostrou aí no último jogo. Tem que ter um equilíbrio para poder não tomar gol, beliscar e fazer ponto. E outro detalhe, não temos peça de reposição. Temos um time principal até interessante, mas quando você vai mexer no time, você não tem tantas opções. Porque, entendam, se o Bahia tem 19 jogos dentro de casa, se no mínimo ele ganhar 15, ele vai estar lá brigando lá ali por cima, entendeu? Mas é difícil, É difícil, mas tem que conseguir. Ele tem que valer o mando de campo, meu irmão. Tem que valer o mando de campo. Tem que jogar, já está acostumado, não tem? E jogar com equilíbrio. Tem que jogar com equilíbrio para conseguir os 3 pontos. Para a gente não ficar no terror igual o ano no final do campeonato. Vamos torcer muito pro Bahia. Vamos torcer bastante, mas sabemos da nossa realidade. É a gente tentar ficar ali entre os 10. Já vai ser um grande avanço. Isso sem dúvida. Mas isso tudo vai depender do encaixe do time. Você sabe como é futebol. De repente você perde 2, aí a coisa complica toda. De repente você ganha 2, o pessoal ganha moral, fortalece o desempenho, a confiança e o time pode crescer com isso aí. Então essa é a participação do Bahia e pelos números que eu te falei aqui, você vê que o campeonato é extremamente difícil. E o Bahia não consegue um bom desempenho e principalmente nessa parte dos pontos corridos. Não temos grande desempenho. Essa é a realidade, infelizmente. Mas vamos torcer esse ano que a coisa mude, porque pode mudar. Nem tudo que é ruim é para sempre. Então vamos torcer que o Bahia consiga um grande desempenho, consiga fazer um grande campeonato. É isso que esperamos. Então, dê o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para dar aquela moral aqui pra gente, tá bom? Tamo junto e vamos torcer pro Bahia no Brasileirão. Valeu? Aquele forte abraço. Aquele grande abraço. Valeu. Salve, salve.